vamos continuar com a demonstração da nova versão do RADCore. Vamos falar agora do lookup dinâmico. O lookup dinâmico é um dos recursos mais úteis que você vai encontrar dentro de todos os benefícios que o RADCore oferece para você. Em uma aplicação convencional, sempre precisamos utilizar pesquisas. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos o cadastro de clientes, onde você vai poder ver alguns campos contém uma lupa do lado, desse campo. São campos de pesquisa. São campos comuns que toda aplicação necessita vincular alguma informação de uma tabela secundária. Como um exemplo, na tela de cadastro de clientes, eu tenho aqui o cadastro de estados. Então, clicando aqui no botão da lupa, ele vai abrir para mim uma janela de pesquisa onde eu vou poder digitar o estado que eu estou querendo localizar, tá? E selecionar para dentro da minha aplicação. Esse aqui é um exemplo, como nós vimos, tá? Que abre uma janelinha pequena e com a digitação sensível. Nesse exemplo aqui do lado, eu vou ter uma pesquisa lookup dinâmica do meu cadastro de cidades, que ela vai ser filtrada através do estado que eu selecionei anteriormente. Vou clicar aqui na minha lupa e aí ele vai fazer uma lista de todas as cidades, tá, que pertencem ao estado do Ceará. Bom, são dois exemplos muito simples, mas vamos imaginar a nível de codificação o que é necessário para você realizar essas pesquisas lookup. Em uma situação convencional, você vai criar recursos dentro da tua aplicação para poder exibir um panel ou exibir um formulário externo, para que ele tenha uma query que execute a pesquisa que você está efetuando agora. Você vai observar que, diferente da pesquisa de estado, a pesquisa de cidade, ela, além de permitir a pesquisa pela descrição da cidade, ela me trouxe também aqui o código da cidade que eu selecionei. Que eu também posso digitar nesse campo um código qualquer e ele vai fazer a pesquisa pelo código. Ou seja, eu não preciso clicar na lupa, eu também posso fazer a pesquisa diretamente aqui pelo código. Ok? E ainda, você está observando, diferente do cadastro de estados, você observa um botão de mais aqui do lado do cadastro de cidade. O que é isso? Normalmente a gente indica visualmente esse ícone de mais, com um botãozinho, para informar para o usuário que, caso ele não encontre o registro que ele está pesquisando aqui do lado, ele pode clicar nesse botão que vai aparecer uma janela de cadastro daquela informação que você está precisando. Então, todos esses detalhes que nós estamos vendo, nesse exemplo de lookup, são situações comuns em qualquer aplicação. E você pensa, a quantidade de código que normalmente você aplica para fazer uma pesquisa de lookup. O Delphi VCL, assim como o Unigui, ele tem versões de componentes para fazer pesquisas lookup, onde você normalmente preenche umas 5 propriedades, você precisa de uma query, você precisa de um data source para poder fazer essa pesquisa e, óbvio, você tem que codificar tudo.
Então você imagina uma situação como esse exemplo que nós estamos vendo, onde eu tenho um lookup para o endereço padrão, um lookup para a cidade padrão, com pesquisa de código, com cadastro dinâmico, outro lookup para estado do endereço de entrega, assim como a cidade de entrega, outro lookup para estado de cobrança, assim como a cidade de cobrança, e eu vou ter mais algum aqui, ó, uma pesquisa de responsável financeiro, mais um lookup com detalhes mais avançados. Então, eu tenho aqui nessa tela somente 7 lookups dinâmicos. Você imagina a quantidade de código que normalmente você tem que fazer para criar todas essas pesquisas com todos os filtros que nós vimos aqui. E um detalhe, vou fazer uma demonstração que eu não havia feito. Eu vou limpar aqui o meu campo de estado e vou tentar selecionar a cidade. Vem uma mensagem de alerta, pedindo para que eu selecione uma UF, né, que eu selecione um estado para poder selecionar uma cidade. Aqui, como a gente tinha selecionado anteriormente, ela ficou aqui registrada na tela. Tá? Isso aqui não seria uma situação convencional para ocorrer, tá, gente? Estamos apenas demonstrando. Então, após selecionar o estado, ele me permite fazer a pesquisa da cidade normalmente. Além dessa condicional que nós acabamos de ver, você observa que quando eu seleciono uma cidade, automaticamente eu estou trazendo para cá, ó, o código do IBGE. Tá? Então, o código do IBGE é uma codificação aqui do Brasil, tá? Que é vinculada a cada cidade para poder fazermos emissões de documentos fiscais. Então, nós temos aqui diversos recursos que o lookup dinâmico envolve dentro da sua aplicação, com o objetivo único de reduzir o teu trabalho, diminuir a sua codificação e agilizar o desenvolvimento da sua aplicação. Vamos ver então como o Radcore oferece esse recurso para te trazer tantos benefícios. Então, vou abrir aqui o meu cadastro de clientes e aí nós vamos ver aqui primeiramente o meu lookup de estados e o lookup de cidades. A primeira coisa que nós vamos observar é já de cara qual é o componente que está sendo envolvido aqui. Ó. É um UniDB Edit, um componente nativo do Unigui. Mas você para pensar, mas como? Eu estou vendo um único DB Edit para a cidade, para o estado, mas aqui na renderização eu estou vendo um botão de pesquisa para o estado. Para a cidade eu estou vendo, além do botão de pesquisa, um botão de adicionar e ainda um campo para pesquisa de código. Como é isso? Se eu estou vendo na tela apenas 2 UniEdits. Bom, pessoal, então isso é o que o Radcore faz por você. Vamos abrir o nosso RC Elements e vamos ver qual é o conteúdo da pesquisa de estado. Veja só, que interessante. Eu tenho aqui a palavra descrição e eu tenho o termo CODE-UF. E eu tenho um coringa, que é uma exclamação. Vamos entender o que é que está sendo feito aqui pelo Radcore. Primeiramente, eu estou dizendo para o Radcore que esse meu campo ele se chama ed, LKP, ed lookup, né, a abreviatura, ed lookup, UFS. Tá? Então, o que é que eu estou dizendo aqui para o Radcore? Radcore, esse meu campo, esse meu dbEdit, ele vai ser um lookup dinâmico. Então, esse prefixo ed LKP está dizendo para o Radcore que esse campo aqui, esse componente, vai se transformar em um lookup dinâmico. E a tabela que vai ser pesquisada por esse lookup dinâmico é a tabela UFS. Então, a nomenclatura do campo, que normalmente todo lookup, quando nós vamos criar, nós já, por obrigação, já colocamos alguma nomenclatura para ele. Você vai colocar uma nomenclatura que é uma nomenclatura lógica, uma nomenclatura óbvia para o Radcore.
e dizendo então que ele vai ser o lookup e que vai pesquisar na tabela de UFs. E o que vai ser pesquisado na tabela de UFs? Vai ser pesquisado o campo descrição, que existe lá na tabela de UF. Ao selecionar um estado, eu quero que a chave primária da tabela UFS, que o Hardcore vai detectar automaticamente, eu quero que ela seja gravada no campo code UF, que pertence a quem? Ao nosso cadastro de clientes. Então, gente, dentro desses termos que eu apresentei, estão normalmente os parâmetros, as propriedades de um lookup convencional que você cria em uma aplicação. Só que nós temos mais um detalhe. Aqui eu não preciso identificar o meu data source, ok? E eu não preciso especificar o meu data field. Então você reduz o nível de trabalho que você vai empregar, digamos assim, para desenvolver o seu lookup de maneira o mais rápido possível. Então vejamos, se eu observar aqui as minhas propriedades, eu não tenho nenhum data source associado e eu não tenho nenhum data field associado. Então isso aqui é um trabalho para o Hardcore. Ele vai fazer isso para você de forma dinâmica. Ok? Bom, então esse foi o primeiro detalhe. Okay? Depois nós vamos explicar o que significa essa exclamação. Tá? A gente vai ver alguns outros detalhes. Bom, então, dentro dessa categoria, a gente observou como fazer um lookup dinâmico com o Hardcore. Um lookup dinâmico simples. Tá? Agora, vamos ver como foi criado o lookup dinâmico de cidades, que, como vocês podem observar, ele tem um nível de detalhamento e de recursos muito mais amplo, porque ele tem uma pesquisa de código, ele tem a pesquisa convencional e tem o cadastro dinâmico. Então ele tem muito mais detalhes. Mas vamos ver o que o Hardcore ofereceu aqui para a gente não ter que codificar nada. Então, não vamos se assustar à primeira vista, ok? O que é que nós temos aqui? O mesmo padrão. Inicialmente, a nomenclatura do meu lookup, ed LKP cidades. Pelo que a gente aprendeu, ed LKP é o prefixo, cidades, a tabela que vai ser pesquisada. Descrição, o campo da tabela cidades que vai ser exibido para a gente fazer a seleção. Code cidade é o campo em que eu, ao selecionar uma descrição da cidade, vai receber do cadastro de clientes, vai receber a chave primária lá da descrição que a gente selecionou. O Coringa, arroba, seguido do numeral 60, está me dizendo aqui justamente o que a gente viu aqui agora há pouco na tela. Eu quero uma pesquisa pela chave primária da minha tabela cidades. É o que o arroba executa. O numeral 60 está apenas me dizendo aqui que eu estou querendo criar esse campo de pesquisa com 60 pixels. Então, esse é o parâmetro arroba 60. A nossa exclamação, que a gente viu agora há pouco no lookup de UFs, é apenas para dizer que eu estou querendo fazer a pesquisa de tela pequena. O que é a pesquisa de tela pequena? É essa telinha que a gente viu agora há pouco, tal, que é a pesquisa que ela vem em cima já do nosso campo selecionado. Existem outros campos de pesquisa que nós vamos ver posteriormente, tal, que vai ser o lookup em tela modal, tá? Então essa é a diferença, tá? E é o que vai executar o Coringa exclamação. Estamos usando agora aqui, ó, o Coringa mais. Esse Coringa mais é o responsável por fazer tudo isso daqui. Além de renderizar o botão, ele faz a chamada para o formulário que está vinculado a essa pesquisa, tudo de maneira dinâmica. E o parâmetro modal, que nós estamos informando aqui, indica que essa pesquisa, né, que esse cadastrar, não vai ser aberto aqui do lado. Ele vai ser aberto de maneira modal, é o que o próprio nome diz.
Já o parâmetro Search All, para vocês verem a quantidade de recursos que nós podemos associar em um lookup dinâmico. O Search All vai me permitir fazer uma pesquisa em todos os campos que existem nesse lookup. Assim como? Eu não falei que a pesquisa ia ser por descrição? Sim. Só que nós estamos aqui embaixo, ó, nós estamos colocando aqui filtros adicionais. Tá? Então, a gente bem aqui, ó, eu estou dizendo para o meu lookup que eu quero fazer uma pesquisa além da descrição, além do código, eu quero fazer uma pesquisa pelo campo CODE-IBGE. Tá certo? Então, dessa forma, o Search All, além de me permitir pesquisar pelo código sequencial da cidade, pela descrição da cidade, vai me permitir também pesquisar pelo código IBGE. Como funciona isso? Vamos lá. Então, eu tenho aqui a minha pesquisa, você vai ver ó, que apareceu a coluna descrição e a coluna código IBGE. Ok? Então, ó, se eu digitar, por exemplo, ó, 2.300, 200 aqui, 2.300, 200, ele já vai fazer o filtro para mim pelo código IBGE. Então, eu não precisei fazer nenhuma codificação. Eu apenas indiquei alguns atributos para o Hardcore para ele montar todo esse código de maneira dinâmica. Lembrando, gente, que você vai observar como é que eu vou memorizar todos esses atributos. Você não precisa se preocupar com isso. Eu vou excluir aqui da tela só para demonstrar para vocês como funciona. Então, ó, eu vou colocar aqui lookup, filter, apertar os 2 pontos e vou pedir para o Hardcore completar. Nós já vimos isso no vídeo anterior. Vou apertar o F3 e veja o que o Hardcore faz para a gente. Ó. Ele adiciona toda a sintaxe do lookup filter. Então você só vai agora fazer os ajustes necessários para criar um filtro dinâmico dentro do Hardcore. Ok? Então, deixa eu colocar de volta a nossa nomenclatura anterior. Gente, são muitos recursos. Como eu falei, esse vídeo vai ser específico para o lookup. Tá? Então, você observa que até a mensagem que nós usamos para fazer a seleção, né, para avisar que eu não selecionei uma UF, né, vamos revisar aqui. Ó. Essa mensagem, selecione uma UF, ok? Ela, gente, é passível de tradução pelo URC Translate. Então, até isso o Hardcore te oferece. Você vai configurar uma mensagem, mas essa mensagem vai poder ser configurada pelo URC Translate para que ela seja exibida no idioma que o usuário estiver trabalhando. Perfeito? Bom, detalhes a mais sobre isso, gente, nós vamos ver na documentação do Hardcore. Nós estamos tentando nos concentrar apenas para mostrar a amplitude que um lookup dinâmico pode oferecer no desenvolvimento de campos lookups na sua aplicação. Perfeito? Bom, então, nós temos muito mais recursos, mas o que nós vamos falar agora são sobre as melhorias, para você ver como o Hardcore sempre pode oferecer mais. Eu acabei de mostrar para vocês uma série de recursos que são fantásticos, mas a gente está trazendo mais novidades. Então, a primeira delas é que o Lookup Light, que é justamente o que a gente acabou de ver, através do Coringa da exclamação, ele agora vai impedir o clique externo. Tá? Então, ó, vamos ver como é isso. Anteriormente, nas versões anteriores do Hardcore, se eu abrisse um Lookup Light, como ele não é modal, o Hardcore permitia clicar nos objetos que estão aqui, ó, fora do alcance dele. Agora, como você pode ver, tá, eu não vou mais poder clicar nos botões. Se eu clicar em qualquer coisa fora do meu alcance aqui, ó, ele vai fechar o meu lookup. Ok? Então esse é um dos benefícios que o lookup dinâmico está trazendo. O Search All, como eu acabei de demonstrar para vocês, é um recurso novo da versão 6.0. Tá? Houve apenas uma troca de nomenclatura por Search Only. Tá? O que vem a ser o Search Only? Bom, a gente fez uma demonstração aqui de um lookup que está vinculado a um CRUD.
está vinculado a um cadastro, ok? Bom, eu vou poder criar com o Hardcore, eu vou poder criar pesquisas de lookup. Deixa eu abrir aqui o nosso demo formulários. Ok, ó. Esse é um formulário que ele não é um CRUD, mas eu posso criar pesquisas de lookup dinâmica com ele. Tá? Então, aqui é onde a gente consegue fazer o uso do atributo search only. Tá? Então, ele me permite fazer pesquisas lookup, tá? Mas sem ser um CRUD. Então, eu posso fazer isso com qualquer situação dentro da minha aplicação. Ok? Vamos lá. Temos mais novidades, tá? Como o atributo getPK, tá? São situações propostas por um usuário do Hardcore. A gente vai entender isso aqui melhor na documentação, tá certo? Eu não vou descrever agora porque o vídeo vai ficar muito extenso, mas é um recurso muito útil para quando nós estamos fazendo pesquisa em tabelas que têm a chave primária composta. Tá? Bom, também será possível indicar um campo de retorno que não seja a chave primária da tabela. Tá? Então, nós vamos poder fazer isso aqui tudinho com o getPK. Houve um ajuste nos joins, que nós vamos ver como funcionam os joins dentro do lookup dinâmico. Seguindo o nosso mesmo exemplo aqui do cadastro de clientes, eu vou ter aqui, vinculado ao meu cadastro de cliente, eu tenho alguns exemplos de cadastros mestre-detalhe. Então, eu vou abrir aqui o meu cadastro de revisões. Tá? Então, o meu cadastro de revisões, eu vou aqui alterar, e você vai ver que eu tenho aqui um lookup de pesquisa de veículo. Então, eu vou clicar aqui, eu vou poder fazer a pesquisa do veículo tal, e fazer essa seleção, assim como a gente acabou de ver, naturalmente, as pesquisas lookup dinâmica que demonstramos no cadastro de clientes. Agora, vamos ver que interessante que o Hardcore está fazendo aqui, tá, gente? Vou fechar aqui o nosso lookup, ou o nosso detalhe, e vamos, óbvio, observar como funciona o código. Então, ó, o meu cadastro de revisões, eu vou ter aqui o meu lookup, eu vou abrir aqui o meu RC Elements e vejam aqui o que nós temos de novidade. Tá? Bom, primeiro, entenda, isso tudo está na documentação do Hardcore, ok? Então, o que é que eu estou dizendo aqui para o meu Hardcore? Eu quero fazer uma pesquisa com join em uma terceira tabela. Ou seja, eu estou envolvendo a minha tabela clientes revisões, eu estou envolvendo a minha tabela carros e estou envolvendo a minha tabela veículos. Em uma situação convencional, isso daqui é o lookup com join que o Hardcore oferece. Quando você faz essa instrução, o Hardcore automaticamente vai gerar essa query para você em tempo de execução. Ele gera uma query dinâmica. Então, eu estou dizendo para o Hardcore que eu estou querendo fazer uma pesquisa de descrição de carros, tá? Mas que envolve todo esse processo aqui. Agora, você vai poder passar no Hardcore, além de você poder fazer suas queries dinâmicas, você vai poder passar para o Hardcore de maneira manual a sua própria query. Você só vai precisar seguir o padrão do Hardcore para utilizar o alias tab e o parâmetro tablePK. Mas você vai poder montar a sua própria query de join, de pesquisa composta, e vai poder passar para o Hardcore agora através do atributo lookupQuery. Mais um recurso para ampliar ainda mais o potencial dos lookups dinâmicos. Ok? Bom, vamos seguir aqui com os nossos detalhes. O lookup filter, acabei de explicar para vocês. Agora você vai poder especificar também de forma literal, ok? Então, aqui no nosso cadastro de clientes, vou retornar para ele, tá, gente? Eu tinha deixado aqui um comentário justamente aqui do lado e eu acabei esquecendo de falar na hora que nós abrimos, mas tudo bem.
Você observa aqui que o meu filtro, eu estou passando, que ele está filtrando pelo conteúdo texto do campo ed LKP UFs, ou seja, o que eu seleciono aqui é o que ele vai filtrar aqui. Mas se você não estiver fazendo filtro por um campo, você vai poder agora usar a instrução explícita do conteúdo que você quer comparar. Então eu vou poder substituir essa expressão por essa expressão. Ou seja, não vou vincular a um componente de tela, mas sim a uma string propriamente dita, tá? Ou a um conteúdo inteiro propriamente dito. Tá? Então você vai poder fazer isso agora também com o lookup dinâmico. Ok? Gente, para finalizar, porque o vídeo de lookup realmente ficou maior, mas para finalizar o nosso assunto de lookup pelo momento, tá? Nós vamos fechar aqui e nós vamos exibir agora um novo demo de lookup que o Hardcore 6 vai trazer com mais um benefício. Até a versão anterior do Hardcore, os lookups obrigatoriamente exigiam que a sua chave primária da tabela de pesquisa fosse uma chave inteira. Com o Hardcore 6.0, essa limitação agora, gente, acabou. Então eu vou poder fazer agora pesquisas com tabelas que tenham big int na chave primária, tabelas que tenham string na chave primária, tabelas que tenham data, ou melhor dizendo, timestamp, tá? E uma série de outros recursos, inclusive um novo modelo visual de lookup. Então, eu vou poder fazer aqui para vocês observarem, ó, uma chave com big int, ok? Ó, trazendo aqui como resultado. Uma tabela que tem a chave primária, uma string, tá certo? Uma tabela que vai ter o nosso campo date, time, tá? Ó, esse campo aqui ele só tinha a data, por isso só trouxe uma informação, tá? Ó, então você vai ter esses dois benefícios. Eu vou poder fazer a pesquisa na chave composta e trazer um resultado diferente da chave primária. E o nosso novo layout de lookup, que foi uma solicitação de um usuário do Hardcore. Esse lookup ele tem características bem marcantes, tá? São características que vão fazer o diferente. Primeiro, ele não tem um botão de pesquisa. Você vai obrigatoriamente digitar alguma coisa, tá? Então eu vou apertar aqui a letra A, ok? E aí ele vai abrir a pesquisa automaticamente aqui embaixo, tá? O nosso botão de adicionar, ele também não vai mais trazer aqui do lado. Esse segundo modelo, tá? Ele vai estar aqui, ó, no finalzinho da pesquisa, add new, ok? E ao selecionar algum conteúdo, você vai ver agora ó, que ele vai mostrar para a gente aqui uma lixeirinha, tá? E o campo fica read only. Eu não consigo mais operar com esse campo. Se eu quiser fazer alguma mudança nesse campo, eu peço para ele ser excluído. Então esse é o novo layout de lookup dinâmico e todos os novos recursos que o lookup dinâmico está trazendo na versão 6.0. Obrigado por mais um vídeo e até o próximo.